Essa questão aqui de frações é a velha questão da fábrica de perfumes da Epicar que caiu uns anos atrás. É uma questão que não é difícil, só que muita gente errou, inclusive professores. Por quê? É porque ela tem aqui uma espécie de pegadinha. Na verdade, não chega a ser uma pegadinha, é uma distração. E como eu vi que o pessoal ainda está em dúvida por aí, entre as duas soluções, tem uma solução certa e uma errada, eu fiz a certa desde o início e estou repetindo a certa aqui. Mas a solução errada continua rolando por aí. Olha só, o problema é o seguinte, em problemas de frações, normalmente você tem uma quantidade que você chama de todo. Ou seja, o que é o seu total? Então, normalmente, no enunciado de um problema de frações, são indicadas frações de um mesmo todo, de um mesmo total. Aí você pode somar frações, subtrair e fazer os cálculos assim. Agora, isso só pode ser feito quando todas as frações se referem ao mesmo todo. Quando você tem todos diferentes, não pode fazer isso. Quer ver um exemplo que você não pode somar frações? Olha só, Juquinha comeu 1/3 da barra de chocolate. Depois ele comeu a metade do resto. Quanto que ele comeu ao todo? Você não pode somar 1/3 mais o meio. Sabe por quê? Porque está falando sobre todos diferentes. Esse 1/3 inicial era da barra de chocolate inteira. E esse 1/2 que ele comeu depois é o meio do restante. Então você não pode somar 1/2 mais 1/3 aqui, porque essas frações se referem a totais diferentes. Qual seria a maneira correta de fazer isso? Primeiro você pega a barra inteira, que é o primeiro todo, aí você considera ali 1/3, tá? 1/3 é o que ele comeu primeiro. Depois comeu 1/2 do resto. Então agora, o seu todo aqui nessa fração não é mais a barra toda, é esse resto aqui. Então ele comeu 1/2 desse resto aqui. Então você vai ter que recalcular essa nova fração, levando em conta esse novo resto. Eu não vou fazer não, que é um problema simples. E essa tal questão da fábrica de chocolate, ela tinha essa, digamos assim, não chega a ser uma pegadinha, eu chamaria de distração. Não é pegadinha porque os próprios professores da banca também cometeram um erro, tá? É uma questão com dois todos diferentes. Então ele falou o seguinte, leiam aí, por favor, o enunciado, que é importante que vocês entendam o que está sendo feito. Ele diz que uma fábrica de perfumes aceita qualquer pessoa como vendedor e o lucro que essa pessoa conseguir com a venda é dividido. Uma parte para a fábrica e uma parte para a pessoa. É como se fosse assim, tem um preço aqui que é o preço da mercadoria, o preço de fabricação dela. A pessoa vai pegar essa mercadoria aqui, não vai pagar nada por enquanto e vai vender aquilo, obviamente, com lucro. Então, esse dinheiro a mais que ela conseguiu vender é o lucro. Aí esse lucro é dividido em duas partes. Uma parte que fica com a fábrica e outra parte que fica com o vendedor. Essa parte aqui é 45% do lucro. Quer dizer, essa parte é 45% disso. Obviamente, a empresa, a fábrica no caso, ela vai receber de volta esse valor aqui, que é o custo de produção, e mais a parte dela do lucro, que são 55%. Então é assim que funciona o sistema de repartição do lucro aqui. Então olha só o que ele fala. No mês de fevereiro, um vendedor recebeu uma caixa de perfumes para vender para o Dia das Mães, etc. E ele teve 2 semanas de prazo para fazer essas vendas. Ao final da primeira semana, verificou que restava apenas 1/4 do estoque que recebera. Calma aí. 1/4 do estoque. 1/4 do estoque, mas vamos pensar em valor, né? A questão é toda em cima de dinheiro. Claro que 1/4 do estoque quer dizer 1/4 do preço também, do preço do valor. Então vamos desenhar esse estoque aqui. Se restava 1/4 para vender na segunda semana, quer dizer que na primeira semana ele vendeu 3/4. Então vamos representar isso aqui. Isso aqui seria o estoque inteiro. Restava apenas a 4ª parte para ele vender na segunda semana. Então o restante aqui é o que ele vendeu na primeira semana. Então vamos dividir esse valor total
o valor das vendas dele, né, que é proporcional ao estoque. Vamos dividir aqui em 4 partes. E aí fica isso aqui, restava apenas 1/4 para vender. Quer dizer que na primeira semana ele vendeu tudo isso aqui, vendeu quase tudo. Vendeu 3/4, né? Tá, então vamos considerar que essas vendas totais de toda a mercadoria que ele tinha lá para vender pode ser considerada em 4 partes iguais, sendo que essas primeiras 3 partes ele vendeu na primeira semana e aqui é o que ele vai vender na segunda semana. E ele falou ainda que esse valor que ele vendeu na primeira semana corresponde a 39,40 avos do valor que a empresa investira na fabricação dos produtos. Quer dizer, isso aqui é 39,40 avos. Calma aí, 39,40 avos. Aí que começa o problema. Ele está falando aqui sobre um segundo todo. O primeiro todo que ele mencionou é isso aqui. É o estoque todo, que corresponde ao preço todo, o preço total vendido. Então, esses 3/4, esse 1/4 aqui, é 1/4 deste todo. Então, eu vou chamar isso aqui de todo 1 e todo 2. Por que todo 1? É porque ele falou agora, essa segunda fração, ela se refere a um outro todo, a um outro total. Que total é esse? É o total gasto para fabricar aqueles perfumes. Então, isso aqui corresponde a 39,40 avos desse todo, que é o valor gasto para produzir os perfumes. Então, isso aqui é 39,40 avos. Como é que a gente podia desenhar isso aqui? Vamos desenhar aqui uma segunda barra para representar esse todo, que vai ser o custo de fabricação. Esse primeiro todo é maior ou menor, hein? É menor, né? Claro, porque ele gastou isso para produzir e vendeu por um valor maior. Então esse todo aqui é menor. E ele é menor até onde, hein? Olha aqui. Vamos considerar esse valor aqui, tá? Que é a soma de tudo que ele vendeu na primeira semana. Eu pergunto a vocês. Esse primeiro todo, ele passa desse ponto ou não? Sim, ele passa desse ponto. Por quê? Porque ele diz que isso é 39,40 avos disso. Ou seja, isso aqui é menor que a unidade. Então, esse valor até aqui é menor do que esse valor. Quer dizer, esse todo aqui, que é o valor, é o custo, é o gasto para produzir, vamos chamar de produção, tá? Produção. Isso aqui vamos chamar de vendas. Dinheiro gasto na produção, dinheiro obtido com as vendas. Esse dinheiro obtido com as vendas na primeira semana corresponde a essa fração aqui, 39,40 avos, desse todo aqui, que eu ainda não sei quanto é. Então, essa fração toda é 39,40 avos, tá? Agora, presta atenção, então, que esse 39,40 avos é em relação a esse todo. E esse 1/4 aqui em relação a esse todo. Essa que era, digamos assim, não é pegadinha, é a distração que tem nessa questão. Então eu não posso somar uma fração daqui com uma fração daqui, porque elas se referem a todos diferentes. Então olha só, vamos convencionar que todas as frações que eu escrevi aqui são relativas a esse todo aqui, tá? Quando for relativa a esse eu falo. Então, todas as frações relativas a esse total. Já que isso aqui é 39,40 avos, quanto que é esse pedacinho? Esse pedacinho representa o quê? Representa o que falta ele ainda vender para cobrir o custo de produção. Ele cobriu quase todo o custo de produção, né? Ele cobriu 39,40 avos. Só falta esse pedaço. Quanto que é esse pedaço aqui? É quanto falta para chegar à unidade, que é 1/40. 1/40 avos de quem? Desse todo. E aqui a gente pode colocar essas linhas aqui coincidindo. Se aqui a gente tem 3 partes iguais, aqui também vão ser 3 partes iguais. Quais seriam essas frações aqui? Olha, se isso tudo é 39,40 avos, e se eu estou considerando aqui 3 pedaços iguais, quanto que é cada um? É isso aqui dividido por 3, vai ser 13/40. Então, isso aqui
essa parte é 13,40 do custo, 13,40 também desse custo e 13,40 também desse custo. Isso aqui é 1,40. Aqui também, né? Aqui eu vou escrever também essas mesmas frações, mas tenha em mente que essas frações não são desse todo. É desse todo aqui. 13 sobre 40, 13 sobre 40, 13 sobre 40. É claro que isso que ele vai vender na segunda semana também vai ser 13,40, porque aqui são 4 partes iguais. Então, olha só, a gente tem aqui ainda essa venda que está faltando ele fazer. Ele vendeu até aqui, na primeira semana. Ele ainda falta vender esse total, mas isso aqui que ele vender vai cobrir essa parte aqui que está faltando, cobrir do custo, 1 sobre 40, que é desse todo, é tudo em relação a esse todo. E tem um restante aqui ainda para vender. Quem é esse restante? Já que cada pedaço desse é 13 sobre 40, o restante que vai ter aqui é 12 sobre 40. 12 sobre 40. Então vamos ampliar esse pedaço aqui, que fica melhor para ver. Essa venda que ele vai fazer na segunda semana, ela tem 2 componentes. Tem essa componente aqui, 1 sobre 40, que é o que está faltando ele terminar de vender para cobrir esse custo de produção. É 1 sobre 40 que está faltando aqui. E o restante, dali para frente, o que ele vender vai ser o lucro. Então, se cada pedaço desse é 13 sobre 40, se aqui já tem 1 sobre 40, esse pedaço aqui vale 12 sobre 40. Pronto. Isto aqui é o lucro. Então, podemos escrever o seguinte: o lucro que vai ter que ser dividido ainda entre o vendedor e a empresa, o lucro é 12 sobre 40 do todo 1, quer dizer, do custo de produção. Agora, esse lucro todo aqui é do vendedor? Não, esse lucro é repartido entre o vendedor e a fábrica. Qual é a parte que cabe ao vendedor? O que o enunciado falou? O enunciado falou que a comissão do vendedor é 45% do lucro. Então, essa parte aqui, que é o lucro, 45% disso é do vendedor. Então, vamos colocar aqui: comissão do vendedor, ou lucro do vendedor. Você não pode chamar de lucro do vendedor porque ele não fabricou nada. Seria comissão, o valor que ele tem a receber. Vamos chamar então comissão do vendedor. O que o vendedor tem a receber? É 45% disso aqui. 12 sobre 40. Não esquece que essa fração aqui é do custo, tá? Então a comissão do vendedor é 45% desse lucro. Lembrando que esse lucro aqui está indicado na forma de fração. Ó, isso aqui dá para simplificar por 4. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 3. Ainda dá para simplificar aqui por 5. Aqui fica 2 e aqui fica 9. Então isso aqui vai ficar 9 vezes 3, 27, dividido por 200. 27 dividido por 200. Agora vem o erro. O erro é o seguinte: quando você tem a fração e quer saber quanto que é a parte, você faz o quê? Multiplica pelo todo. Olha só, você tem uma pista de 100 metros. Aí você corre 3/10 dessa pista aí. Qual é a distância que você correu? Como é que você calcula a parte? Isso aqui é o todo e isso é a fração. Para saber a parte, você multiplica a fração pelo todo. Então, 3/10 de 100, quer dizer, você multiplicou por 100, isso aqui vai dar quanto? 30 metros. Então, isso aqui é a parte. Aí o erro que o pessoal comete é nessa hora. Você tem essa fração aqui de lucro. 27 sobre 200 está na forma de fração. Para saber o lucro, quer dizer, a comissão do vendedor, vai multiplicar isso aqui por 100. Por que é por 100? Porque ele perguntou qual é a comissão que o vendedor recebe para cada 100 reais vendidos. Então, eles multiplicam isso aqui por 100 e esse resultado vai simplificar aqui, vai dar 13,5. E está errado. O erro é porque
Você não pode multiplicar aqui por 100, porque essa fração que você calculou não é deste todo, é do outro todo. Todo o cálculo de fração que você fez aqui foi em relação a esse todo. Você não pode chegar agora, pegar essa fração e multiplicar por 100 para saber o lucro a cada 100, porque aquelas frações se referem a esse todo aqui. Então a gente tem que fazer isso aqui de outro jeito. Olha só. Olhando aqui essas vendas, a gente tem aqui um total vendido de quanto? O total vendido aqui é 13 sobre 40, mais 13 sobre 40, mais 13 sobre 40, mais 13 sobre 40. Quer dizer, 13 sobre 40, 4 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 13 sobre 10. Então, esse valor todo aqui de vendas, isso aqui, vendas, você tem um todo agora que vale 13 sobre 10. E a comissão do vendedor é isso aqui, 27 sobre 200. Então a gente tem que trabalhar com isso aqui. Então o que o problema perguntou é isso aqui. Qual é a comissão X que ele vai receber a cada 100 reais de vendas? E nós já descobrimos aqui, fazendo a nossa análise com frações, que a comissão do vendedor é 27 sobre 200, mas para uma venda igual a 13 sobre 10. Quer dizer, aquela venda não é a unidade, não é um inteiro, é uma fração maior. Bom, e agora como é que a gente acha o X? Tem um jeito fácil de fazer isso aqui, que é usando regra de 3. Para quem já sabe regra de 3, então vamos botar aqui, usando regra de 3. Para quem não sabe regra de 3, eu vou mostrar uma outra maneira de calcular esse X aqui. Olha só, por regra de 3. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior for a venda, maior será a comissão. São diretamente proporcionais. Então você pode multiplicar cruzado. Isso aqui vai ficar X vezes isso é igual a 100 vezes isso. Aí você pode simplificar aqui por 100, vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. O que mais? Passa esse 10 para lá multiplicando. 10, você vem para cá. E o 13 passa para cá dividindo. 13. E aí ficou o X sozinho, né? O X ficou então o quê? 27 vezes 10 dividido por 2 vezes 13. Aqui pode simplificar ainda, né? Olha aqui, dá para simplificar por 2. Então vai esse 2 embora e aqui vira 5, pronto. Então esse X ficou, olha a bagunça, ficou 27 vezes 5 dividido por 13. Ou seja, isso aqui vai ficar 135 dividido por 13. Isso aqui é a mesma coisa que... $10,38. 10,38, quer dizer, o vendedor recebe R$10,38 a cada 100 reais vendidos. Isso aqui lá nas respostas corresponde à letra B de Bravo. Tá, agora, para quem não sabe fazer regra de 3, dá para você achar esse valor aqui fazendo a seguinte conta. Eu tenho esses valores aqui. Vendas, comissões. Eu vou multiplicar e dividir esses valores até eu conseguir fazer aparecer aqui um 100. Como é que eu faria aparecer um 100 aqui? Bom, primeira coisa, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10 dos dois lados, quer dizer que se eu vender 10 vezes mais, eu recebo 10 vezes mais de comissão. E depois dessa multiplicação por 10 eu posso simplificar. Poxa, mas eu queria que fosse 100 aqui. Tudo bem. Ainda não virou 100, mas vai virar. Olha aqui. Esse 13 está me atrapalhando. Eu queria que não tivesse esse 13 aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui por 13. Divido por 13 aqui, divido por 13 aqui. Então, dividindo por 13 lá e cá, eu vou poder simplificar esse 13. E o que sobrou aqui?
Sobrou um. Sobrou um apenas. Então agora eu posso multiplicar por 100 aqui e aqui. E aqui vai ficar 100. Ficou do jeito que eu quero, 100. E esse número aqui é o número X que eu quero descobrir. É só fazer essa conta. Olha aqui. Isso aqui é 100 vezes 27 sobre 200 vezes 10 sobre 13. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Olha só. Simplifico por 100. Aqui vai ficar 2. E aqui esse 100 vai morrer. Aqui 2 e 10 eu posso simplificar por 2. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Então o que sobrou aqui? 135 sobre 13. Que a gente já fez essa conta e viu que dá 10,38, tá? Então a comissão do vendedor é R$10,38 para cada R$100 de vendas. Então tá aí a famosa questão da fábrica de perfumes da Epicar.